O vento começou antes mesmo do povo perceber que aquela noite mudaria a história para sempre, enquanto milhares de famílias hebreias caminhavam exaustas entre montanhas de pedra e areia fria, ouvindo ao longe o som aterrorizante das carruagens egípcias se aproximando cada vez mais rápido, como uma tempestade impossível de escapar. Atrás deles, o exército mais poderoso do mundo avançava levantando nuvens gigantes de poeira sob um céu escuro e ameaçador. Enquanto crianças choravam, soldados hebreus improvisados olhavam para trás com desespero e Moisés permanecia imóvel diante do mar, segurando o cajado como se aguardasse uma resposta que ainda não havia chegado. O medo começou a consumir o povo quando perceberam que estavam presos entre a morte e as águas profundas do Mar Vermelho. E naquele instante, homens começaram a questionar se tinham abandonado o Egito apenas para morrer no deserto diante da fúria de Faraó. Então, Moisés ergueu lentamente o cajado em direção ao mar, enquanto o vento aumentava de forma sobrenatural, atravessando o deserto com uma força assustadora, fazendo as tochas se apagarem, as roupas se agitarem violentamente e os soldados egípcios desacelerarem diante de algo que nenhum deles conseguia compreender. As águas começaram a se mover diante dos olhos do povo, como se uma força invisível estivesse rasgando o próprio oceano ao meio, formando muralhas gigantescas de água viva que brilhavam sob relâmpagos celestiais, enquanto o chão do mar surgia lentamente diante da multidão em completo silêncio e choque. Por alguns segundos, ninguém teve coragem de atravessar, porque aquele caminho impossível parecia mais assustador do que o próprio exército egípcio. Até que Moisés deu o primeiro passo sobre o fundo do mar, e dezenas de famílias começaram a segui-lo entre paredes colossais de água que rugiam ao redor deles como criaturas gigantes adormecidas. Enquanto o povo atravessava desesperadamente o corredor aberto no meio do oceano, os cavalos egípcios finalmente avançaram para dentro do mar dividido, e o som metálico das carruagens ecoou entre as muralhas de água como o início de uma guerra sobrenatural entre o orgulho de Faraó e o poder invisível de Deus. No meio da travessia, relâmpagos iluminaram figuras assustadas refletidas nas paredes gigantescas de água. Crianças tropeçavam na lama, mães carregavam seus filhos tentando correr mais rápido, e soldados hebreus olhavam para trás, observando os egípcios se aproximarem cada vez mais perto, dentro daquele corredor impossível. Então algo começou a mudar no fundo do mar, porque as rodas das carruagens começaram a afundar lentamente na lama. Os cavalos ficaram agitados, soldados gritavam ordens desesperadas, e o exército egípcio finalmente percebeu, tarde demais, que não estava perseguindo homens comuns, mas enfrentando algo muito maior do que eles poderiam controlar. Quando o último hebreu alcançou a outra margem, Moisés voltou a erguer o cajado diante de um céu tomado por trovões violentos, e naquele instante, as muralhas gigantes de água começaram a desabar com força devastadora sobre o exército de Faraó, engolindo cavalos, soldados e carruagens em meio ao caos absoluto das ondas. O som das águas esmagando o exército ecoou pelo deserto, enquanto o povo observava em silêncio, sem conseguir acreditar que haviam sobrevivido ao impossível. E o mesmo mar que minutos antes parecia sua prisão, agora se transformava no símbolo definitivo de sua libertação. Quando o amanhecer finalmente surgiu sobre o Mar Vermelho, o vento diminuiu lentamente, as águas voltaram ao normal e milhares de hebreus permaneceram olhando o horizonte em completo silêncio, entendendo pela primeira vez que nunca mais seriam escravos do Egito outra vez. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal,
Deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.